Enquanto isso, vamos à carta aos Colossenses, então, lá no capítulo 4. Hoje vamos tratar dos versos 5 e 6. Colossenses 4, versos 5 e 6. Estando nesta parte final da carta, e nessa parte ainda, portanto, prática dela, na semana passada nós vimos de uma questão essencial na vida do cristão. Uma questão prática e essencial para a vida daqueles que são chamados a fazerem parte do corpo de Cristo. Aqueles que são feitos cristãos. E essa parte essencial, principal também na vida cristã é a oração. É perseverarmos na oração, é nos dedicarmos à oração, é andarmos no Espírito, orando no Espírito. E é interessante que no verso de número 3, o apóstolo Paulo já está como que introduzindo o que ele vai dizer no verso 5. No verso 3 e 4, ele vai dizer da proclamação do Evangelho. Ele pede que os crentes, que os irmãos de Corinto orem, de Colossos, orem por ele, para que ele possa então, como ele diz aqui, suplicar e ao mesmo tempo também por nós, não só ele como a sua equipe missionária, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O que Paulo vai dizer agora nos versos 5 e 6, ele não poderia dizer se ele mesmo antes não cumprisse aquilo. Se ele mesmo não fosse um evangelista, um proclamador do evangelho, da palavra. Ele não poderia pedir que os crentes fizessem algo que ele mesmo não fazia. Ele, portanto, mostra o exemplo. Ele ensina também pelo exemplo. Então, os versos 5 e 6, ele diz assim agora para os colossenses, como também para nós nos dias de hoje. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, uma vez mais, carentes da ação iluminadora do Teu Santo Espírito, compreensão que precisamos ter dela, como também coragem, capacitação para cumprirmos esta santa e bendita palavra, pois ela é saúde para nós, glorifica o Teu nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Então hoje nós vamos pensar, vamos avaliar, analisar esses versos 5 e 6, como que devemos caminhar neste mundo, diante desta terra, e como devemos testemunhar, portanto, aos não cristãos, de uma maneira eficaz. Como devemos, portanto, viver diante daqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Como deve ser o nosso comportamento e como deve ser a nossa palavra. Como devemos, então, viver, agir diante deste mundo mau. O que Paulo, então, ordena aqui para nós é como nós devemos nos relacionar com aqueles que ainda não são cristãos, como devemos demonstrar o nosso amor aos perdidos, que, apesar de ser um termo muito duro, não é mesmo? Nós falarmos daqueles que não conhecem a Cristo, que não se entregaram ao Senhor, que não fazem parte, portanto, da comunidade da fé, nós os chamamos de perdidos. Parece algo muito duro, muito pesado, não é mesmo? Mas é, de fato, esse o termo que o próprio Senhor Jesus usa quando se refere à vinda do Senhor Jesus a este mundo. Ele diz que ele veio para salvar o perdido. Não é? Porque aqueles que não têm Deus, não andam com Deus, não buscam a Deus, não conhecem a Deus, estão de fato perdidos. Espiritualmente falando, estão perdidos. E aí então, nesse versículo 5,
Paulo nos dá aqui então uma ordem. Ele diz: portai-vos, ou comportem-se, ou vivam com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Ande, portanto, com sabedoria em relação aos não cristãos. E esse aproveitar as oportunidades quer dizer que devemos fazer o melhor uso do tempo possível. Na maneira como vivemos, caminhamos e testemunhamos, será eficaz quando nós nos portamos, então, de uma maneira digna para aqueles que estão perdidos e quando fazemos melhor uso do nosso tempo. O que seria, então, andar em sabedoria diante deste mundo, diante daqueles que não conhecem a Cristo, que não se dobram e não se dobraram ainda ao Senhor, especialmente quando se trata de evangelismo. Paulo está dizendo que realmente nós precisamos de uma inteligência espiritual. E a pergunta é, e na medida que vamos olhando para esse texto, peço que você sempre rememore, que volte isso à sua mente. Esta pergunta: como é que nós, os cristãos, devemos nos relacionar com as pessoas não cristãs? Em todos os níveis, em todas as situações, em todas as condições. Como nós devemos nos relacionar com as pessoas que não são cristãs? Porque devemos nos relacionar com elas. Estamos neste mundo. Conhecemos a palavra do próprio Senhor Jesus na sua oração, dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Estamos nesse mundo, somos chamados a nos relacionar com esse mundo, mas devemos fazer isso com sabedoria, devemos aproveitar o nosso tempo. Portanto, a nossa resposta deve ser que nós devemos andar com sabedoria. Precisamos ser inteligentes espiritualmente. Precisamos de sabedoria. Paulo falou sobre sabedoria e tem falado nesta carta por diversas vezes. Veja lá em Colossenses 2:3. Ele diz assim: em quem, e ali é Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo diz que nós devemos andar com sabedoria e diz também onde é que essa sabedoria é encontrada. Em Cristo. Nele, em Cristo, a sabedoria está oculta. Precisamos da sabedoria, encontramos em Cristo. Em Colossenses 1:9, quem é que nos dá a sabedoria? Olha o que diz 1:9, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual nos vem de quem? Espírito Santo de Deus. A sabedoria está em Cristo e nós entendemos a Cristo, entendemos a mente de Cristo, porque Paulo vai dizer que nós temos agora a mente de Cristo, entendemos por conta da ação do Espírito Santo de Deus. E ainda mais, como é que nós podemos ter essa sabedoria? Devemos andar assim diante dos homens? Em Colossenses 1:28, olha o que o apóstolo escreve para nós: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O que o apóstolo está dizendo aqui? O comecinho desse verso diz assim: o qual nós anunciamos. É a palavra pregada pelos apóstolos. É a palavra, portanto, agora revelada e registrada para nós. São as cartas que o apóstolo escreveu, são o Novo Testamento que foi registrado, escrito pelos escritores, pelos evangelistas, como também a palavra dos profetas, a palavra de Deus em geral. Esta palavra é a que Paulo anunciava, e essa palavra é a que advertia todo aquele povo, em toda sabedoria, a todo homem, para que aqueles ouvintes, portanto, fossem apresentados a Cristo de forma perfeita. É a pregação do Evangelho, é a própria palavra registrada, é onde está a sabedoria em Cristo, é o que o Espírito Santo de Deus então revela e mostra para nós. É dessa forma que nós podemos adquirir a sabedoria e assim andar em sabedoria e assim nos comportarmos de uma forma
que andemos em novidade de vida e assim estejamos evangelizando aqueles que são do mundo, aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Portanto, a sabedoria caracteriza um ministério mútuo da palavra, no qual toda a igreja deve se envolver. À medida que nós ensinamos e admoestamos uns aos outros, com toda a sabedoria. Volta um pouquinho ali ainda em Colossenses, versículo 16 do capítulo 3. Olha o que Paulo fala ainda. E fala para os crentes, fala para a igreja de Jesus Cristo. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, aplicando esta palavra para nós como igreja, qual tem sido a nossa conversa? O que temos falado entre nós? Não apenas quando estamos cultuando, neste momento como agora, mas o que nós temos falado entre nós? Qual é o assunto, ou os assuntos que permeiam as nossas conversas, os nossos encontros, as nossas amizades entre nós, como crentes, como irmãos? Habite ricamente a palavra de Cristo. É isso que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração? É sobre evangelização que nós tratamos, que nós conversamos? Quando nós desejamos marcar um encontro com um irmão, com uma irmã, com uma família, o objetivo nosso é tratarmos a respeito do evangelismo. Como é que nós vamos alcançar o vizinho, um parente? Você pode me ajudar, meu irmão, a pensarmos em alguma coisa? O que tem ocupado a nossa mente? De fato, nós demonstramos amor aos perdidos, àqueles que ainda não conhecem a palavra, o Evangelho, que ainda não são salvos? O que tem ocupado a nossa mente? Portanto, a palavra de Deus, ela deve, portanto, ocupar a nossa mente. E na medida em que, quanto mais a palavra de Deus ocupa a nossa mente, mais nós transbordamos dela. A palavra de Deus vai dizer em outro lugar que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E aí não precisamos nem explicar o que isso significa, não é mesmo? Está muito claro. Mas sabedoria significa mais do que simplesmente conhecermos o conteúdo das Escrituras. Porque tem muita gente que conhece as Escrituras. Até mesmo o diabo conhece a Bíblia. Portanto, não é apenas conhecimento. Claro que devemos ter conhecimento. Claro que devemos nos empenhar. Mas o que é de fato sabedoria? A sabedoria, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. É um entendimento que nos permite viver fiel e habilmente para a glória de Deus e para o bem dos outros em qualquer situação. Isso é sabedoria. Conseguimos captar? O que é sabedoria? Sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus. É um entendimento que vai nos permitir viver de forma fiel e hábil para a glória de Deus e para o bem dos outros em qualquer situação. Isso é viver sabiamente. É por isso que Paulo diz: portai-vos com sabedoria. E aqui ele limita, não é? Para os que estão de fora. Ele direciona para um assunto específico. Vivemos em sabedoria desta maneira. É por isso que Paulo diz que nós precisamos dessa sabedoria. Pois se nós vamos interagir com o mundo como cristãos, é essencial a ação do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que, portanto, inspirou os escritores a escrever, não é? A registrar a mente de Deus em tudo aquilo que é necessário para a salvação do homem. Portanto, a palavra de Deus é inspirada. Agora, por que muitas pessoas leem essa palavra que é inspirada, mas não são convertidas? Não são transformadas? Um número incontável de gente, através da história dos anos, enfim, dos dias, leram e leem a palavra e lerão essa palavra. Muitos estudarão essa palavra, mas não serão convertidos. Porque é necessário a atuação
do Espírito Santo de Deus, naquele que lê. Portanto, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que lê a palavra, que entra em contato com ela, precisa ser atingido pelo Espírito Santo de Deus, para que possa, portanto, ser convertido, ser transformado. Portanto, a ação do Espírito Santo ela é essencial também nessa questão da sabedoria. Portai-vos com sabedoria. E aí Paulo vai dar um exemplo prático, que está na sequência do verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Esse verbo aproveitar aqui, ele foi tirado de um contexto comercial no tempo grego, no tempo do Império Romano, enfim, no tempo de vida aqui deste povo, desta igreja, do apóstolo Paulo. É uma linguagem comercial, portanto. E o verbo aqui, aproveitar, significa originalmente comprar. Olha que interessante. Aproveitar as oportunidades. Poderíamos dizer assim, compremos as oportunidades. Aproveitar as oportunidades, portanto, significa comprar, mas não comprar alguma coisa, comprar tudo. É comprar tudo que um fornecedor tem para vender de um determinado produto. Já ouviu falar sobre isso? É não deixar nada para ninguém. É você ir lá e comprar todo o estoque. É isso que está significando aqui. Eu não vou deixar para ninguém mais. Eu vou comprar tudo. É o que significa o verbo aproveitar aqui. Comprar tudo do fornecedor. Esgotar todas as possibilidades. Comprar todas as oportunidades. O que devemos comprar, portanto, é a oportunidade, é o que devemos aproveitar. A ideia de Paulo aqui é mais ou menos esta, dizendo para os cristãos assim: cristão, viva com sabedoria. E viver com sabedoria é comprar todas as oportunidades disponíveis para proclamar o evangelho aos não cristãos. Então, o aproveitar aqui, ele não tem um sentido apenas de eu olhar a prateleira, verificar tudo que tem nela, e eu, então, escolho esta ou aquela, este produto ou aquele, esta oportunidade ou aquela oportunidade. O sentido aqui não dá essa opção. O sentido que Paulo está colocando aqui para nós é que oportunidade para pregar o evangelho, nós temos que aproveitar todas elas e, na verdade, comprá-las. Na verdade, nós temos que fazer a oportunidade. Dá para entender? Estou me fazendo claro? Eu faço a oportunidade. Eu dou um jeito, eu abro. E eu compro tudo. Não deixo espaço. Não perco a oportunidade. Significa, portanto, queridos, que o cristão que é sábio está sempre procurando maneiras de avançar nos propósitos de Cristo na vida de outras pessoas. Como a linguagem é comercial, está capitalizando cada abertura que há para a pregação do Evangelho. Aproveitar as oportunidades é necessário. Por quê? Porque os não cristãos não têm muito tempo. Por que devemos aproveitar as oportunidades? Porque não há tempo mais. Será que Jesus Cristo volta daqui a 1000 anos? 1000 anos é pouco, né? Olhando para a eternidade. 2000 então. Que já demorou 2000 para voltar, né? Desde que foi. Então mais 2000. Seria um bom tempo? 5000 anos.
Mas será que ele pode voltar amanhã? Ou daqui a pouco? Nós não sabemos. Por que devemos aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho? Para demonstrarmos efetivamente na prática o amor aos perdidos. Porque não tem tempo, eles não têm tempo. Nós estamos tranquilos. Não é? Somos salvos. Cristo voltando agora, daqui a pouquinho, vamos para o céu. Estamos tranquilos. Vamos nos regozijar com o Senhor eternamente. Mas os não crentes não têm tempo mais. Então nós devemos aproveitar as oportunidades, e é necessário que façamos isso, porque não há muito tempo. O tempo é curto. O tempo está se acabando. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 13, verso 11. Ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Ó, parece que ele está ironizando, né? Vocês que conhecem o tempo, vocês que sabem todas as coisas, já é hora de vos despertardes do sono. Ele está falando para os crentes. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não é interessante essa palavra? O que ele quer dizer que a salvação está agora mais perto do que quando cremos? Parece muito óbvio, muito claro, não é? Que Jesus está cada vez mais próximo de chegar. A cada dia que nós passamos nessa terra, mais próximo está o dia de Cristo chegar. Pode ser daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, como pode ser amanhã. Mas ele diz assim: eu digo para vocês que conhecem o tempo. Vocês conhecem o tempo? Já é hora de vocês acordarem, diz Paulo. Mas olha o que diz nos Efésios capítulo 5, verso 16. Por que é que nós temos que aproveitar as oportunidades? Remindo o tempo. Aproveitar as oportunidades. Não perdermos tempo. Porque os dias são maus. Então devemos aproveitar as oportunidades para proclamarmos o Evangelho, porque o tempo é curto e porque os dias são maus. Porque a iniquidade está aumentando cada vez mais. Porque o pecado cada vez é considerado mais normal, não é isso? Porque a escuridão espiritual tem prevalecido. Portanto, queridos, quando eu e você tivermos a oportunidade de fazermos brilhar a luz do Evangelho, façamos! É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Meu irmão e minha irmã, você tem amigos ou parentes, queridos, que não conhecem a Jesus? Você tem? Eu tenho. Portanto, não vamos dizer a nós mesmos que nós vamos falar sobre Cristo com eles e para eles um outro dia. Talvez a gente diga para nós, né, talvez alguém diga para si mesmo: eu tenho ainda bastante tempo. Eu estou me preparando para falar do Evangelho para os meus queridos, os meus parentes. Talvez você consiga, não é? Se preparar. Talvez você tenha tempo de se preparar. Mas lembremos que o tempo é curto. Ninguém sabe quanto tempo ainda a providência de Deus vai permitir esse nosso preparo, para daí então falarmos do Evangelho. O tempo é curto e os dias são maus. Então nós precisamos comprar as oportunidades, fazer as oportunidades, aproveitar as oportunidades. Na verdade, devemos comprá-las mesmo. Você tem alguém do seu relacionamento que não conhece Jesus? Aproveite o dia. Aproveite a oportunidade. Fale de Jesus. A sabedoria aproveita todas as oportunidades. Mas há mais uma coisa ainda. Há alguém aqui hoje que não conhece Jesus? E o termo conhecer, nós sabemos das Escrituras que é ter intimidade com Cristo, relacionamento com Cristo. Há alguém, mesmo que já tenha professado a fé publicamente, há alguém que não conhece a Cristo, que não se relaciona com Cristo, que não tem intimidade com Cristo? Quem ainda aqui não confiou a sua alma ao senhorio de Cristo? O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, os versos 7 em diante, ele diz assim, Hebreus 3, a partir do verso 7,
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o dia de salvação. Não é amanhã, segunda-feira. Não é daqui a alguns dias. É hoje. Portanto, volte-se para Jesus. Ele está pronto para receber você hoje, como para receber o seu amigo, o seu parente hoje, para perdoar você e perdoar o seu amigo hoje, para salvá-lo hoje. Ele está convidando, portanto, você a vir e a confiar nele hoje, porque hoje é o dia da salvação. A hora marcada é agora. É hoje, não demore. Confie em Cristo antes que seja tarde demais, porque os dias são maus e o tempo é curto. Eu creio que todo mundo tem um celular aqui, não é? E creio que todo mundo tem um celular que tem crédito que funciona. E que talvez, ou certamente, todo mundo tem um número de celular de alguém aqui que não conhece a Cristo. E que seria muito proveitoso e sábio, ao terminarmos o culto, se é que vai dar tempo, de ao sairmos aqui, pegarmos o celular e telefonarmos para aquele meu amigo, meu irmão, meu parente e dizer: creia em Cristo hoje, porque não tem mais tempo. Por favor, faça isso, se dobre ao Senhor, agora, hoje é o dia de salvação, não é amanhã, segunda, não é nunca, é hoje. Faremos isso? Temos a coragem de fazer isso? Mas ele diz mais, voltando lá para Colossenses capítulo 4, o verso 6, vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele acabou de dizer que devemos fazer, que é sábio proclamarmos o Evangelho. E ele nos diz como devemos fazer, como devemos encher-nos da sabedoria de Deus, e como devemos fazer, ou por que devemos fazer, porque o tempo é curto e os dias são maus. Mas agora ele vai dizer de que maneiras. Como deve ser a nossa palavra. Portanto, o testemunho do Evangelho, a nossa evangelização, não é apenas com o nosso comportamento, como a maneira que vivemos, de uma maneira honesta, piedosa, simples, vivemos de uma maneira amável no meio desta geração corrupta. Sim, devemos fazer tudo isso, mas devemos proclamar, falar. O Evangelho, ele é proclamado. As pessoas veem a fé em Cristo porque ouviram o Evangelho sendo pregado ou explicado. É dessa maneira que Deus usa. É dessa forma que Deus converte os corações. É pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que nós, portanto, aproveitamos as oportunidades do Evangelho quando essas oportunidades aparecem? Ou melhor, quando nós compramos? Como que nós aproveitamos? Precisamos contar, portanto, às pessoas as boas novas.
Devemos dizer para as pessoas: você é um pecador terrível. E eu também sou. Mas Deus é santo e um juiz justo. Devemos contar isso para as pessoas. Devemos dizer para elas: esta é a má notícia. Ou estas são as más notícias, não é? Somos pecadores terríveis e há um Deus soberano, santo e justo. É a má notícia. Mas qual é a boa notícia? Nós temos as boas notícias também. Em Jesus Cristo, Deus resolveu esse problema do meu terrível pecado, do seu terrível pecado. Jesus tomou o nosso pecado no seu corpo, na cruz, e todos aqueles que confiam nele receberão misericórdia e perdão, purificação, e serão reconciliados com Deus. Esta é a boa notícia. Esta é a mensagem que nós temos para proclamar. É isto. Volta ao telefone. Peguemos o nosso telefone e disquemos lá: é isso, você é um pecador terrível assim como eu. Mas Deus é santo e justo. E Ele entregou agora então Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna. O seu corpo na cruz foi colocado lá, derramado todo o seu sangue. E se você confiar nele, você vai receber a misericórdia e o perdão de Deus e a purificação dos seus pecados. E você vai ser reconciliado com Deus. Deus te abençoe, meu querido. Você crê nisto? Estará livre do sangue daquele homem ou daquela mulher. Percebemos isso? Deixa Deus agir no coração e na mente daquela pessoa. A palavra foi proclamada. O Espírito Santo vai agir soberanamente. É essa a mensagem que nós devemos proclamar. Abramos a nossa boca e falemos de Jesus. Mas qual a forma da nossa pregação? Do nosso discurso, da nossa conversa? O que Paulo vai tratar aqui nesse verso 6 é que o nosso discurso, a nossa pregação, a nossa proclamação, enfim, deve ser feita com gentileza e com graça. Não é isso que ele diz? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A nossa palavra não deve ser com arrogância. A nossa pregação não deve ser com insensibilidade. A nossa pregação, a nossa palavra, deve ser graciosa. Nós devemos cuidar, irmãos e irmãs, não apenas com o nosso tom de voz, na maneira como falamos. Mas Paulo está dizendo aqui que a nossa palavra, tanto o conteúdo dela, quanto a maneira que nós falamos, deve ser consistente com a graça de Deus que nos alcançou, que trabalha em nós. E é o que desejamos, portanto, ver trabalhando na vida daqueles que nós estamos comunicando o Evangelho. Deve haver, portanto, uma correspondência naquilo que nós falamos com a maneira como falamos. Prestaram atenção nisso? Devemos prestar muita atenção no conteúdo da palavra, como também na maneira como nós transmitimos essa palavra. Nós não podemos pregar as boas novas com um coração irado, não podemos ser hostis, não podemos pregar com ressentimento, com preconceito, não podemos falar o Evangelho com orgulho, soberbo, não podemos ser ignorantes, arrogantes, ou seja, não podemos pregar o Evangelho com falta de amor. A nossa comunicação, portanto, deve ser cheia de graça, cheia de gentileza, repleta de amor. Irmãos e irmãs, que opinião os não crentes, aqueles a quem nós estamos evangelizando, que opinião eles têm de nós? Como é que eles nos veem? Esse é um cristão? Prega o evangelho assim? Desse jeito? O conteúdo está ótimo. O conteúdo, pelo que eu posso entender, o que eu já li alguma coisa da Bíblia, e o que ele está falando, o conteúdo está ok. Mas, desse jeito?
com soberba, com orgulho, com arrogância, com preconceito, com ira? Qual é a opinião que eles têm de nós? Será que eles ficam surpresos ao saber que nós somos cristãos? Se a opinião deles dependesse apenas das coisas que dizemos e da forma como dizemos, qual seria? A respeito de que somos cristãos ou não. Portanto, queridos, quando a graça de Deus atinge o nosso coração e a nossa alma, as nossas palavras se tornam graciosas e apontam para Cristo, que é a fonte de água viva. As nossas palavras fluem de um coração purificado pela graça de Deus e elas apontam para a fonte de toda a graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele quer que a graça penetre e sature toda a nossa vida, de tal maneira que nós mostremos naturalmente o que é que a graça de Deus faz em todos os nossos relacionamentos. Paulo, na verdade, ele está falando aqui no versículo 6, ele está falando a respeito de santificação. Pregarmos o Evangelho de Cristo de uma forma santa. Vivemos em santidade nos nossos relacionamentos, na proclamação do Evangelho. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. O que o sal faz? Especialmente nesse contexto muito mais vivo do que nos nossos dias. Hoje temos o congelador, mas nessa época não tinha. Como é que eles conservavam os alimentos? Como é que não se deixava que um alimento, por exemplo, então, apodrecesse? Era com sal. Mas trazendo mais para os nossos dias, nós podemos falar que essa palavra temperada com sal é como que, todos sabemos, né? Um bom cozinheiro sabe como e quando preparar ou temperar um prato. Ele sabe quanto tempero ele deve pôr para que o prato de fato fique saboroso. Uma comida salgada demais, terrível, não é? Essa é uma metáfora que poderíamos usar aqui. Portanto, um discurso que seja gracioso, uma palavra de sabedoria, com critério, uma evangelização cuidadosa, cheia de amor e de graça, portanto, é saber dizer quais palavras escolher, como dizer. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai nos instruir, seguindo a verdade em amor. É dizermos a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Mas como dizer a verdade em amor? Como dizer que o nosso amigo, o nosso parente, é um perdido? Está terrivelmente perdido nos seus pecados. Está morto nos seus pecados e delitos. Como dizer isso com amor? Nós somos inteligentes. Naturalmente inteligentes. Mas ainda muito mais se tivermos a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Saberemos como dizer, escolher as palavras, temperá-la com sal, para que ela seja palatável, para que essa palavra seja acolhida. Vai fazer toda a diferença. Devemos, portanto, pela graça de Deus, aprender a temperar o nosso discurso com sal. Começamos a aprender quais especiarias, quais condimentos verbais são necessários. Para que sejam, quais forem as circunstâncias, ao invés das nossas palavras obscurecerem a graça de Deus no Evangelho, elas ajudem a tornar esse Evangelho claro. É no poder do Espírito Santo de Deus. E por que isso é importante? É o final do versículo 6. Para saberdes como responder a cada um. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que o nosso principal problema no evangelismo é a falta de conhecimento.
Já disse um pouco a respeito disso aqui. Às vezes nós não pregamos o Evangelho porque achamos que não estamos preparados teologicamente para tal. Não temos conhecimento suficiente. Às vezes perguntamos assim, se eu lesse mais a Bíblia, se eu soubesse mais versículos decorados, se eu tivesse feito um seminário, teologia, então eu conseguiria convencer os meus amigos não cristãos. E como já dissemos, claro que é importante estudar, fazer teologia, seminário, sem dúvida. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos as doutrinas, enfim. Mas se a nossa palavra não é temperada com sal, se nós não somos criteriosos no que falamos e em como falamos, então nós corremos um sério risco de repelir os nossos ouvintes, ao invés de atraí-los. É óbvio que devemos depender do Espírito Santo para tudo. É óbvio que o Espírito Santo de Deus não depende do meu jeito de ser para converter alguém. Porque Deus é soberano. Mas então por que Paulo escreve isso aqui? Por que nós podemos participar desta maneira aqui? Por que não fazer assim, como está sendo instruído? Por que não obedecermos o que a palavra diz para nós? Por isso é que Paulo diz, portai-vos com sabedoria, tempere as suas palavras. Percebemos que Paulo está de fato falando sobre santificação? Realmente o que Paulo está falando aqui é da nossa semelhança com Jesus Cristo, da maneira como o próprio Cristo falava. Da maneira como o próprio Cristo se portava. As pessoas, quando entravam em contato com Cristo, quando iam em sua direção, ou quando o próprio Cristo ia na direção delas, vários testemunhos nós temos no Evangelho falando a respeito de como é que Cristo se comportou na frente dessas pessoas. Por vezes vemos testemunhos dizendo, ele prega como quem tem autoridade. As pessoas chegavam perto de Jesus e ficavam admirados que um carpinteiro, não é? Um trabalhador braçal, um qualquer, na verdade filho de um carpinteiro, falava com tamanha autoridade. Em outro lugar vai dizer que Jesus Cristo se compadecia dos pecadores. Como é que alguém se compadece? Que postura e que fala tem alguém que é compassivo? Alguém que demonstra amor, cuidado por outro. De que maneira alguém que oferece ajuda ao necessitado se comporta? Não é? Os melhores evangelistas são as pessoas que mais se parecem com Cristo. Cheios de amor por Jesus e amor pelos perdidos. Os melhores evangelistas são as pessoas que estão sendo refeitas à semelhança de Cristo. Paulo nos está chamando, queridos, à piedade, à santidade, à semelhança de Cristo na nossa fala e na nossa sabedoria. Santificação. Na maneira que vamos evangelizar. Esse é o grande incentivo que temos aqui nesse texto. O desafio que temos, e devemos trabalhar duro nisso, é o de adequarmos a nossa fala, o nosso discurso, ao discurso de Cristo. Isso é absolutamente possível. Porque Paulo também fala em outro lugar, pois aquele que começou uma obra em nós, há de terminá-la, há de concluí-la, até o dia de Cristo. Nós estamos em construção, como já disseram. Nós não estamos prontos. Vamos aprendendo. Nós, os crentes em Jesus, estamos sendo transformados de glória em glória, na semelhança de Cristo. Cantamos isso hoje. Essas palavras de Paulo, elas nos são dadas para nos exortar, nos chamar à piedade, mas também para nos encorajar. Este é o propósito de Deus.
e que Deus está trabalhando para realizar na nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos à luta, vamos em frente, busquemos uma vida mais piedosa, que as nossas palavras e a nossa maneira de viver sejam graciosos e que apontem para Jesus. Olha o que nos diz Mateus 28, 20. Você se lembra? É no finalzinho daquele texto famoso que fala da grande comissão. Se lembram? Abra lá então. Mateus 28. A partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Finalizando, então, o livro, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é interessante essa palavra? Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E é exatamente neste contexto de evangelização. Vão para todos os lugares, preguem a palavra, ensinem, façam discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias. Até quando eu voltar, até quando tudo se acabar. É nesse contexto de evangelização que Jesus diz essas palavras. Portanto, Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar em tudo isso. A graça é que nos animará e nos capacitará em tudo. Deus nos chama à santidade, Deus nos chama à fidelidade para levarmos a sua palavra. Ele a usará para a sua glória na vida dos outros. Assim, o Senhor pode nos ajudar, nos encorajar e nos dar graça para abrir as nossas bocas e proclamarmos as insondáveis riquezas de Cristo. É possível. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Comprem as oportunidades, todas elas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos e irmãs, eu escrevi aqui uma oração para nós nesta manhã. E se você concordar com ela, ao final, você diga amém. Se não concordar, eu escrevi assim: Senhor, muitas vezes nos sentimos pequenos, fracos e inúteis. Às vezes não sabemos o que dizer. Às vezes pensamos que se falamos com alguém sobre o Evangelho, precisamos ter todas as respostas prontas. E às vezes dizemos isso como desculpa. Senhor, por favor, nos perdoe e nos encoraje a aproveitarmos as oportunidades para falarmos de Jesus aos nossos queridos. Senhor, nos perdoe quando pensamos que ser gracioso é algo que somos de vez em quando estamos de bom humor, e não é sempre essa a disposição do nosso coração. Ó Senhor, por favor, derrame da sua graça com poder e força sobre nossas vidas, para que possamos ser mais gentis e amorosos com as pessoas ao nosso redor, não porque queremos que as pessoas nos admirem, mas simplesmente porque te amamos e queremos que as outras pessoas o amem também, porque queremos que eles o conheçam como o conhecemos. Senhor, usa-nos para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.